Sabe quando tudo parece estar desmoronando, quando a crise aperta, para onde a gente olha buscando uma direção, uma liderança de verdade? Hoje a gente vai mergulhar numa fonte que, olha, é surpreendente e mais atual do que nunca. O livro de Jeremias. Vamos descobrir juntos como os princípios que ele traz sobre propósito, caráter e o ponto central, o arrependimento, são um guia poderosíssimo para liderar em meio ao caos. Vamos lá? Para entender a mensagem de Jeremias, a gente precisa primeiro imaginar a cena. Pensa num país no meio do caos. Instabilidade política para todo lado, alianças que não valiam nada e uma liderança lá no topo completamente corrupta. Mas o mais perigoso não era nem isso. Era a casca de religião que cobria tudo. O povo confiava em rituais vazios, ficava repetindo o templo do Senhor, sabe? Mas o coração? O coração estava longe. É nesse terreno de hipocrisia que a voz de Jeremias vai surgir como uma explosão. Ok, no meio dessa confusão toda, como um líder encontra a própria voz? A lição de Jeremias é muito clara. Antes de fazer qualquer coisa, tudo começa com uma base. Uma base que ninguém vê, mas que é inabalável. E não se trata de carisma, de estratégia, é algo muito, muito mais profundo. É sobre propósito e caráter. Vamos ver como essa fundação é construída. E aqui a coisa já começa de um jeito radical. O chamado de Jeremias para liderar não partiu de uma escolha de carreira, de uma ambição pessoal. Começou na eternidade, na mente de Deus. Esse versículo aqui estabelece um princípio fundamental. A verdadeira identidade de um líder não vem da sua própria capacidade, mas de um propósito soberano que já existia antes mesmo da pessoa nascer. Isso muda completamente a perspectiva do que significa liderar. E esse propósito que vem de Deus se manifesta numa missão com duas etapas. E preste atenção na ordem, porque ela é crucial. Primeiro, arrancar e derrubar. É preciso encarar o erro de frente, demolir as estruturas falsas, expor a mentira. Só depois, só quando o terreno está limpo, é que se pode edificar e plantar o que é verdadeiro. Um líder que só quer construir, mas que nunca confronta o que está errado, está, na verdade, construindo em cima de areia movediça. Mas para cumprir essa missão tão difícil de arrancar e derrubar, só ter um propósito divino não é o suficiente. Esse propósito precisa ser sustentado por um caráter fortalecido. Deus promete fazer de Jeremias um muro de bronze. E isso não tem nada a ver com força física, claro. É sobre ter uma integridade que não se dobra, que não cede à pressão dos reis, dos sacerdotes ou da opinião da maioria. O propósito te dá a direção. O caráter te mantém firme no caminho. Certo. Então, com um propósito claro e um caráter de bronze como o alicerce, o líder está pronto para o próximo passo, que é essencial. É preciso enxergar o mundo de um jeito diferente. Não com os olhos do medo ou do que é mais conveniente, mas com a perspectiva de Deus. É preciso ter uma visão que consegue ver tanto a urgência do agora quanto as consequências inevitáveis do amanhã. A primeira visão de Jeremias é uma vara de amendoeira. E aqui tem um jogo de palavras genial no hebraico. Amendoeira é shaked, e a palavra para vigiar ao estar atento é shoked. É quase a mesma palavra. A amendoeira é a primeira árvore que floresce depois do inverno, um sinal de urgência. Basicamente, Deus estava dizendo: eu estou vigiando, shoked, a minha palavra para cumpri-la, e é para já. A visão do líder precisa estar firme nessa certeza. A palavra de Deus é ativa e está prestes a acontecer. A segunda visão vem para completar a primeira. Uma panela fervendo, vindo lá do norte. E não era um símbolo vago, não. Apontava diretamente para a Babilônia, que seria o instrumento do juízo que estava chegando. A visão do líder, portanto, tem esses dois lados. De um, a urgência da promessa de Deus. Do outro, a certeza das consequências do erro. É a capacidade de enxergar a esperança e o aviso com a mesma clareza. E agora? Agora a gente chega no coração, no centro de toda a mensagem de Jeremias. Ter propósito, caráter e visão é fundamental, mas tudo isso seria inútil sem a ação central que Deus exigia do povo, um retorno genuíno. A palavra-chave aqui é shuv. No hebraico, shuv não é só um sentimento de tristeza por ter feito algo errado. Shuv é um verbo de movimento. Significa literalmente voltar, retornar, dar meia volta na estrada. É uma reorientação radical e completa da vida. É a decisão consciente de abandonar o caminho errado e voltar ativamente na direção de Deus. E aqui a gente vê a diferença preto no branco. De um lado, o arrependimento falso do povo, confiar na estrutura física do templo, nos rituais. Do outro, o chuvi que Deus pedia, uma ação real de conversão.
Não adiantava nada ficar repetindo o templo do Senhor. Era preciso melhorar os caminhos e as ações. Não bastava uma mudança por fora, era necessária uma transformação por dentro, uma circuncisão do coração. A lição aqui é devastadora. Religiosidade sem justiça, sem integridade, é, na verdade, uma ofensa a Deus. E o mais incrível é que essa mensagem poderosa de Chuvó, de um retorno radical, não ficou presa lá no tempo de Jeremias. Ela se tornou um fio de ouro que atravessa toda a história da Bíblia, um legado de transformação que ecoa até os dias de hoje. Olha só como essa ideia evolui. Jeremias clama pelo chuva, um retorno físico, moral, de volta para a lei, preparando o terreno para algo novo. Séculos depois, aparece João Batista, e a exigência dele por frutos dignos de arrependimento ecoa a mensagem de Jeremias, servindo de ponte para o Messias. E, finalmente, com os apóstolos, a mensagem atinge sua forma completa. Eles pregam a metanoia, que é a palavra grega para a mudança de mente, que não é apenas voltar, mas uma transformação total do nosso interior. É a porta de entrada para a nova aliança em Cristo. O chamado é o mesmo, mas a cada etapa ele se aprofunda, de uma ação externa para uma transformação interna. Fica claro que não existe relacionamento autêntico com Deus sem esse retorno genuíno. E assim, a mensagem de Jeremias volta para a gente. Voltando àquela missão dupla do início, a pergunta final fica no ar. Na nossa vida, nas nossas comunidades, na nossa liderança, o que precisa ser arrancado? Quais são as estruturas falsas, as confianças vazias, as injustiças que estão impedindo o solo do coração de ficar pronto, para que o verdadeiro retorno a Deus, o chuv, possa finalmente ser plantado?